como também a prostituição espiritual, quando a pessoa é infiel ao Senhor, adorando vários tipos de Deus. Então, aqui nós temos uma classe de pecado: prostituição. Depois vem impureza, que é os maus pensamentos. É quando nós olhamos, isso tanto da parte do homem como da parte da mulher, olha para alguém e não só olha, porque não há problema em você olhar para uma mulher e não há problema para o homem, a mulher olhar para um homem. O problema está em olhar e desejar aquilo que não pertence a você. Como Jesus falou em 5:28, observe que ali tem 2 mandamentos dos 10 mandamentos. Em verdade vos digo que aquele que atentar numa mulher para a cobiça, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, adultério e cobiça são 2 mandamentos dos 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20. Observe, olhar e desejar. Olhar e querer para você, no coração. Porque o pecado não é quando você pratica, o pecado é quando você deseja aqui dentro. Então há uma necessidade profunda de uma vida de oração. Por quê? Porque quando nós paramos de orar, é automaticamente a nossa natureza carnal, que é o pecado que gera, que está indo no nosso corpo, mesmo nós sendo nova criatura. Não devemos esquecer que nós estamos num corpo corruptível, que ele só vai se livrar dessa matéria pecaminosa que está no nosso corpo quando Cristo vier e nos glorificar, claro, se nós permanecer dentro da sã doutrina até aquele grande dia. Mas enquanto isso, o povo de Deus passa uma batalha muito grande. O povo de Deus passa uma luta todos os dias contra a sua própria natureza, entre buscar as coisas de Deus e entre buscar as coisas do homem, as coisas que o mundo oferece, que é agradável à nossa carne, mas nos tira da direção de Deus, pois nós temos que permitir que o Espírito de Deus ele tenha liberdade na nossa vida. Nós temos que permitir que o Espírito de Deus ele flua na nossa vida todos os dias, pois quando nós cessamos um pouco, logo nós percebemos que vem sobre nós um esfriamento espiritual. Logo nós percebemos que nós passamos a praticar coisas que outra hora nós não praticávamos, coisas que outra hora até mesmo nós já tínhamos abandonado, mas que nós estamos voltando a fazer pouco a pouco, e é quase imperceptível. É aí onde mora o perigo. Isso significa que a carne, ou seja, os desejos que produz o nosso corpo, está prevalecendo contra o nosso espírito. Não é contra o Espírito de Deus, é contra o nosso espírito. Está sufocando o nosso espírito, porque o relacionamento do Espírito de Deus com o nosso espírito, através da nossa comunhão devocional diária, através da oração, da vida de oração, está ficando de lado. E quando isso vai acontecendo, automaticamente nós vamos dando lugar para as coisas da carne. Automaticamente nós vamos olhar para as coisas e vamos desejar. Automaticamente é como se fosse um computador programado à nossa natureza. É o instinto do homem, está nele desejar o pecado. Está nele o prazer de pecar. Por isso a necessidade de ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que gera vida em nós. É o Espírito Santo que nos convence, e esse convencer não foi o primeiro dia que você foi batizada. Não foi o primeiro dia que você levantou as mãos aos céus e entregou tua vida para Jesus. Mas esse convencer é todos os dias. Quando nós nascemos, entendemos que nós somos criança espiritual. E partindo desse ponto, nós vamos compreender que criança ela precisa crescer. Que criança ela precisa se alimentar. Que criança ela precisa do alimento correto. Precisa fazer as coisas necessárias para que haja um desenvolvimento, um crescimento, para que um dia venha a ser adulto. Assim se aplica a vida espiritual. Ao entregar a nossa vida para Cristo, somos criança. Mas a criança ela precisa crescer, e esse crescimento vai dar na nossa vida, vai acontecer na nossa vida, de acordo com o entendimento que temos e da vida que nós levamos diariamente em uma vida de oração. Na vida de oração,
O Espírito Santo ele vai mortificar. Por isso eu li o capítulo 7, o versículo 13. Porque aqui viver segundo a carne, que é aquela lista que está em Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o verso 21, você pode estar aí meditando melhor na sua casa. Você vai ver ali alguns tipos de pecado, algumas práticas que todo ser humano tem em si, mas aqueles que estão em Cristo Jesus não podem deixar